Bem, em primeiro lugar, quero parabenizar efusivamente aqui essa iniciativa, o nobre deputado estadual Márcio Galberto, um grande amigo de lutas, de batalhas. Quem conhece um pouco da nossa trajetória sabe que a motivação, o que nos faz verdadeiramente estarmos aqui hoje, é justamente o que nos move, efetivamente, é essa luta em defesa da vida, em favor da vida. Não faria qualquer motivo, não faria nem sentido se o nosso mandato não estivesse sendo permeado verdadeiramente por essa luta em favor dos mais frágeis dos seres, que é justamente o nascituro. E eu começo falando isso, deputado Márcio, porque é uma honra muito grande poder ombrear com Vossa Excelência nessa luta, nessa trajetória, e tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual termos uma frente contra o aborto, uma frente em defesa da vida, ou seja, que luta por todas as fases da vida humana, por todas as instâncias da vida humana, ou seja, desde a concepção até a morte natural. Para nós, todas as vidas importam, nós não somos seletivos aqui. Nós lutamos pela dignidade e pela preservação de todas as vidas, em especial, como disse, aquela que é justamente aquela que está abrigada no ventre materno, que é do mais frágil dos seres, que é justamente o nascituro. Quero cumprimentar aqui grande padre, reverendíssimo padre, quero cumprimentar também um grande confrade e também presidente da União dos Juristas Católicos, também pertenço à União e sei do compromisso, até como braço da Arquidiocese do Rio de Janeiro, sabemos do compromisso que a Igreja tem como baluarte de defesa da vida. E essa luta, ela não pode ser uma luta isolada, muito pelo contrário. Enquanto eu ouvia os nobres integrantes da mesa fazendo suas colocações, eu pensava, exatamente, não foi por acaso que nós estamos aqui no dia de hoje, dia 27 de março, ou seja, em data útil subsequente ao dia 25, como o padre muito bem já colocava. Dia 25 se celebra justamente o dia do nascituro, Dia Internacional do Nascituro. Dia esse em que nós celebramos a vida. Agora, será que a vida ela precisa ser celebrada e prestigiada somente em uma data? Evidente que não. Tem que ser algo perene. A defesa da vida precisa ser algo perene. Precisa ser algo constante em todas as nossas vidas e, como disse, em todas as suas fases. E aqui eu inicio dessa forma porque eu sei que muitos de vocês têm consciência do problema que nós estamos enfrentando, das batalhas duras que também enfrentaremos. Nós estamos numa terra de Santa Cruz. Durante o hino nacional, uma frase ecoava muito forte no meu coração. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Então quer dizer, a nossa pátria, a nossa terra, a terra de Santa Cruz, já valoriza a maternidade desde o seu hino nacional. Quer dizer, será que uma terra como essa, um Brasil rico dessa forma, mas rico acima de tudo em virtude, não estou pensando só nas riquezas naturais, mas estou pensando principalmente no seu povo, na sua gente. Quer dizer, é um povo que tem consciência da beleza e da magnitude que é a vida humana, que preserva a vida humana. Se a gente for pensar pela lógica jurídica, no arcabouço jurídico, eu ouso dizer que não comportaria, eu vou repetir, não comportaria brecha para o aborto. A gente sabe que existe aí, por meio do ativismo judicial, por meio daqueles, inclusive, que não toleram a democracia, que buscam subterfúgios, inclusive jurídicos, para alavancar essa agenda da morte. A verdade é que, se nós observarmos ao pé da letra, juridicamente não comportaria o aborto. A nossa Constituição ela é muito categórica, no seu artigo 5º, ao tratar da inviolabilidade da vida humana. Se a vida é inviolável, ela não tem ressalva. Ela não cabe exceção. E outra coisa, a despeito de não termos expresso justamente a palavra desde a concepção, ali no artigo 5º, se a vida começa na concepção por sua evidência científica, e aí, como diz, a ciência atesta, inclusive, será que caberia o jurista a manipular esses conceitos? Será que caberia qualquer outra pessoa, qualquer outro agente, ator da sociedade, modificar algo que, inclusive, a biologia já atesta categoricamente, que a vida começa na concepção? Estou trazendo essa reflexão aqui de forma muito sintética, justamente para que a gente possa perceber que a defesa da vida ela é, acima de tudo, uma questão racional. Ela não é nem só uma questão religiosa. É evidente
que quem é cristão, quem é católico, evangélico, enfim, quem professa alguma fé, que tem algum credo, evidentemente vai ter aquela noção de que a vida ela precisa ser preservada em sua magnitude. Até porque, em toda a sua extensão, até porque, como o padre também muito bem falava, nós sabemos quem é o dono da vida. Nós sabemos quem é o autor da vida. Aquele que dá vida e deu vida e dá a vida em abundância. Ele recordava o evangelho de ontem, a ressurreição de Lázaro, ou seja, de fato, Jesus é aquele que dá a vida. Mas eu estou trazendo essa questão que parece um discurso religioso, mas para a gente refletir que não é a questão da luta contra o aborto, não é uma questão meramente religiosa. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que pensa é contra o aborto. Não tem como a gente tirar do eixo da racionalidade esse tipo de luta. Sabe por quê? Porque se a vida ela começa na concepção por evidência científica, não importa o tempo que for ceifado daquela vida, será um homicídio. Podem tentar perverter essa lógica. Podem tentar manipular inclusive semanticamente, para invisibilizar o bebê. Inclusive uma estratégia dos promotores da cultura da morte, o quê? Invisibilizar o ser humano que está ali dentro do ventre materno, fingindo que ele não existe. Ou então apenas reduzindo ele a uma espécie de aglomerado de células. Mas se nós formos pensar por essa lógica, nós todos somos os aglomerados de células. Nós todos somos. Agora, nós não podemos invisibilizar, porque à medida que se tolera, ainda que tacitamente, o aborto, a gente está desumanizando toda a sociedade. Então, é um processo de desumanização em massa. Então, quando a gente pensa numa frente contra o aborto, uma frente em defesa da vida, seja no âmbito federal, no caso eu tenho a honra de presidir a frente contra o aborto no âmbito federal, Márcio Roberto aqui no âmbito estadual, enfim, não importa, em várias câmaras municipais também, com certeza nós temos ali pessoas que estão ombreadas conosco nessa luta, que entendem a promoção e a valorização da vida e que também falam da promoção da maternidade. Já caminhando para o fim, considerando o nosso tempo que é exíguo, até porque senão viraria uma vigília, mas brincadeiras à parte, o fato é que as feministas, elas tentam imputar a seguinte forma, elas tentam colocar a maternidade como algo político. Para elas, tudo é reduzido à política. Então a maternidade também é política. Não raras vezes a gente ouve isso. Só que, muito mais do que isso, né? A maternidade é política. Claro que a gente precisa pensar em promoção de políticas públicas para a valorização da maternidade. Até para compatibilizar, dentro desse cenário que a gente vive, para compatibilizar o trabalho da mulher com a promoção da maternidade. Ela não pode relegar a maternidade a segundo ou último plano, como tem acontecido muitas vezes. Nós precisamos valorizar a inteireza da vida e a plenitude da vida, que está ali desde a sua concepção. E a pergunta é, quando nasce então a maternidade? Há quem diga quando o bebê nasce, ou seja, extraútero, e não é verdade. Aqui eu tenho minha Maria Clara. Estou com 33 semanas, vou fazer 33 semanas agora, nessa semana, final dessa semana, e a maternidade ela nasceu no exato momento da concepção. Então, quando eu descobri, aliás, até depois, né, eu descobri a maternidade depois da concepção. Então, vejam, no momento da fecundação do espermatozoide no óvulo, naquele exato momento, vou usar uma expressão biológica, na união ali dos zigotos, na troca de gametas, ali, quando houve a fecundação, ali nasceu também a maternidade. Não dá para negar este fato. Não dá para negar essa evidência. E há pessoas que querem promover o aborto, que é justamente o homicídio intrauterino. Como eu disse, o que difere tão somente o momento da execução. Um é homicídio extrauterino, o outro é homicídio intrauterino. Agora, estou trazendo essa reflexão aqui coletiva, meus caros, justamente para que a gente possa entender que a gente está travando já uma guerra contra os valores. Existe uma guerra contra os valores morais. E valores esses que são cristãos por excelência. Existe sim a promoção da cultura da morte. Há muitos promotores da cultura da morte que estão querendo alavancar justamente essa pauta do aborto, até mesmo a eutanásia, quando a gente olha para os países, principalmente na Europa. Aqui na América Latina, a gente vê a onda vermelha já manchando as bandeiras. A gente já vê os países que já abriram as porteiras para o aborto. E o Brasil permanece zona de resistência. O Brasil permanece resistindo bravamente. Por quê? Porque
aí fazendo jus novamente ao hino nacional. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Então nós, quando falamos em mãe gentil, a gente já está remetendo à importância da maternidade. A gente já está remetendo à importância e à valorização da vida do ser humano e também da maternidade. A mulher, ela tem que ter no seu ventre esse berço, não um túmulo. Eu sempre digo isso. Nós não podemos transformar os ventres das mulheres em túmulos, em sepulturas. Não. Nós temos que sempre valorizar a vida a ponto de que ali seja justamente o berço, onde esteja abrigado o bebezinho tão vulnerável, que de fato ainda não tem a voz, né? Nós temos que nos levantar para defendê-lo. Mas entendamos que essa luta, que é árdua, é uma luta de todos nós. Não é uma luta apenas da igreja. É óbvio que a igreja ela se coloca como barreira, graças a Deus, porque ela é baluarte na defesa da vida. Mas é uma luta de todo cidadão de bem, todo cidadão, todo ser humano racional, que tem a capacidade de entender que a vida humana ela precisa ser protegida em todas as suas dimensões, em todas as suas fases. Não importa absolutamente, enfim, se existe alguma síndrome, se existe alguma anomalia, aquela vida precisa ser protegida. Nós não podemos ter uma mentalidade utilitarista do ser humano, nem uma mentalidade simplesmente seletiva, eugenista, querendo escolher quem merece nascer e quem merece viver. Quem nós somos para fazermos isso? Então, aqui é uma corresponsabilidade. É louvável iniciativas como essa, deputado Márcio, mas é fundamental que a gente incentive a sociedade a estarem conosco nessa luta. É uma luta de todos nós. Nós somos verdadeiros guerreiros em defesa da vida. Quando eu falo nós, eu me refiro a cada um aqui presente. E não só aqueles que estão neste auditório, mas evidentemente a todos aqueles que estão, de fato, nessa luta, que estão junto conosco nessa luta, familiares nossos, enfim, a sociedade, que é majoritariamente conservadora, porque quer conservar princípios, e uma delas é justamente a conservação da vida. Então aqui eu encerro, meus caros, dizendo que a promoção da maternidade, a promoção da vida, a promoção da família, tudo isso faz parte de uma luta que é muito maior do que todos nós juntos. Então não é uma questão personalíssima, é uma questão coletiva até, porque todos nós somos corresponsáveis. Todos nós precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Sermos valentes combatentes. Combatentes, sim, em favor da vida. Combatentes, sim, contra a cultura de morte e cultura da morte. Cultura da morte, porque quando a gente fala em cultura da morte, a gente pensa em aborto, eutanásia, ideologia de gênero, tudo aquilo que realmente atenta contra o direito natural. Sendo o primeiro deles a vida. Mas também uma cultura de morte, porque aí a gente fala não só, a gente fala da dimensão do ser humano. Ele como corpo, alma e espírito. Corpo é matéria. O espírito é algo de mais íntimo do íntimo que existe dentro de nós, como disse Santo Agostinho. E se a gente for pensar numa filosofia tomista, quando a gente fala de alma, a gente está falando o quê? Daquilo que é dotado de inteligência e vontade. Então nós somos corpo, alma e espírito. Então quando a gente pensa na cultura de morte, o combate à cultura de morte é porque a gente não quer a morte eterna. Então valorizemos a vida, cultivemos essas sementes da vida e sejamos sementes também, para que a gente possa promover a cultura da vida e combater a cultura da morte, custe o que custar, ainda que nos custe a própria vida. Porque talvez seja um martírio branco que a gente esteja enfrentando por aí. Mas muitos santos inocentes estão padecendo, estão sofrendo, sendo ameaçados por aqueles que têm sede de sangue. Isso precisa ser dito. Então a luta ela é muito árdua, muito grande, mas a gente reputa, obviamente, a gente fala isso porque nós cremos em Deus e sabemos que a vitória pertence a Ele. Agora, a nós cabe a batalha. Então batalhemos, levantemos e juntos vamos valorizar e promover a vida, a família e a maternidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.